O equipamento registrou algo que se parece muito com uma mão humana flutuando na água, bem como 2 caixas, ferramentas e um corpo humano. Uma ilha recheada de mistérios. Desde um grande tesouro pirata perdido a mortes inexplicáveis e possíveis relações com a seita maçônica, cavaleiros templários e objetos divinos soterrados. Ao descrever essas coisas, facilmente muitas pessoas poderiam pensar que tudo isso seria fruto de uma boa história de ficção. E muito completa, inclusive, por juntar uma série de fatores místicos da humanidade. Coisas que jamais tiveram explicações poderiam finalmente serem desvendadas nessa ilha. E não, eu não estou falando de uma ilha como a de Lost ou algo próximo da ficção. E sim de Oak Island, um território que existe na vida real, com diversas evidências históricas que intrigam pesquisadores por séculos. Então, seja bem-vindo à verdadeira história do Tesouro Perdido, a maldição de Oak Island. E para incentivar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso ajuda a gente demais. Então, vamos começar? Caso você nunca tenha ouvido falar, a ilha fica localizada na costa sul do Canadá, próximo à região da Nova Escócia. O território não possui uma população fixa, sendo procurado na maior parte das vezes por turistas e curiosos justamente interessados em conhecer a área onde dizem estar enterrado um tesouro centenário. Há mais de 200 anos, diversos arqueólogos e empresas especializadas em escavações tentam desvendar um complexo quebra-cabeça encontrado na região em 1795. Na época, Daniel McGuinness, um curioso canadense no auge da sua adolescência, encontrou um ponto da ilha que parecia ter o solo mais fundo do que o normal. De acordo com as lendas, ele foi guiado por luzes estranhas até achar uma depressão circular no solo e polias marítimas penduradas em um galho de carvalho. Desconfiando que poderia ter algo enterrado ali, ele começou a cavar. O que eles descobriram ali mudou a história da ilha para sempre. A menos de 3 metros da superfície, eles encontraram uma fileira de troncos de carvalho, o que fez atiçar mais ainda a curiosidade sobre um suposto tesouro enterrado. A notícia correu rapidamente na época e alguns norte-americanos passaram a acreditar que provavelmente se tratava da fortuna do Capitão Kidd, um famoso marinheiro escocês que se voltou para a pirataria em meados dos anos 1600. De acordo com alguns contos antigos, Kidd teria escondido tudo que acumulou durante suas atividades legais em algum lugar do Canadá. E apesar de muitos acreditarem nas teorias dos tesouros piratas, até mesmo do famoso Barba Negra, outros dizem que o mistério que ronda a ilha está relacionado com os maçons e os cavaleiros templários. O que mais choca nessa história é que não são apenas contos jogados ao vento, e sim relatos baseados em evidências reais do que foi encontrado, juntamente com a expectativa do que está por vir. Fato é que as primeiras pessoas que se arriscaram a desvendar esse mistério pararam de cavar por causa do unânime pavor supersticioso. E sobre isso, iremos falar um pouco mais logo à frente. Começo das escavações profissionais. Pouquíssimo tempo após os garotos terem abandonado as buscas na ilha, uma empresa chamada Onslow Company assumiu o controle do que, a partir dali, ficou conhecido como Poço do Dinheiro. A empresa utilizou tecnologias de ponta
para cavar um gigantesco buraco de 27 metros de profundidade, e várias descobertas interessantes foram feitas ali. A cada 3 metros, os funcionários encontraram uma nova camada com um material diferente, desde pedras de carvão, resinas e até mesmo fibras de coco, como se alguém tivesse projetado aquilo com algum intuito específico. Mas a principal descoberta da empresa foi uma pedra com uma inscrição no mínimo curiosa. O objeto parece ter sido gravado com um tipo de código ou língua desconhecida. Especialistas em enigmas dizem que provavelmente a mensagem dizia algo como: 12 metros abaixo, 2 milhões estão enterrados. E é claro que devemos considerar que esse valor na época seria uma fortuna incalculável convertida para os dias de hoje. Juntando com a teoria dos Templários, muitos relatam que ali poderia estar enterrado algum objeto divino, como o cálice sagrado Santo Graal, ou até outras coisas de valor inestimável. Mas você pode facilmente encontrar teorias a respeito do soterramento de escrituras sagradas, as joias da rainha francesa Maria Antonieta, ou uma história ainda mais completa que envolve Sir Francis Bacon. Somente isso já daria um outro vídeo. Mas em resumo, fala-se que Francis seria o verdadeiro autor das obras publicamente atribuídas a William Shakespeare. As armadilhas. Em 1849, a Truro Company chegou à distância de 27 metros de profundidade no poço, encontrando pedaços de metais e atiçando ainda mais a curiosidade dos pesquisadores. O problema é que havia um alagamento recorrente maior do que o esperado para aquele tipo de escavação. Após inúmeras tentativas e a utilização de toda a tecnologia disponível na época, descobriram que havia uma armadilha criada pelo homem tempos atrás. Apesar de algumas teorias tentarem provar o contrário, os escavadores identificaram 5 canais que levavam da enseada Smith ao Poço do Dinheiro a 33 metros de profundidade. Por esse motivo, toda vez que chegava-se lá, a armadilha era acionada e ocorria a inundação. Após uma tentativa de represamento da água como uma nova estratégia, algo aconteceu. O tempo ruim da ilha e uma série de tempestades, justamente com outros acontecimentos estranhos, destruíram todo o serviço feito pela companhia, o que acabou ocasionando a desistência. Muitos operários e pesquisadores que trabalhavam naquela obra descreviam pesadelos horrendos de forma recorrente, o que condiz com a maldição da ilha, mas o que pode ser explicado por psicólogos como uma associação mental dos trabalhadores com as lendas contadas por locais. Mas a verdade só poderá ser contada por quem realmente passou por tudo isso em vida. As mortes e a maldição da ilha. As coisas começaram a ficar bizarras e a ilha começou a ganhar um ar macabro quando as primeiras pessoas morreram tentando desvendar o mistério. O primeiro a conhecer um triste destino em Oak Island foi um funcionário que trabalhava em uma das empresas que exploravam o lugar em 1862. Durante um dos serviços de rotina, o rapaz tropeçou e acabou caindo dentro de um aquecedor de água que era utilizado para as escavações. Um pouco mais tarde, em 1897, outro funcionário caiu em uma escada enquanto escalava um dos poços. A corda de segurança de péssima qualidade não suportou o peso do homem e acabou cedendo. O homem faleceu no fundo do poço. As duas fatalidades, somadas ao fato de que ninguém conseguiu chegar a uma conclusão para o mistério, fizeram com que por muitos anos o local ficasse abandonado. E a maldição da ilha diz: 7 vidas terão de ser perdidas para o mistério ser revelado. E até aqui foram-se 2.
retomada das escavações e mais mortes. Em uma das tentativas de retirar a água do poço, um homem acabou sendo sufocado por gases tóxicos de monóxido de carbono, liberado pela queima de combustível em um dos motores da bomba d'água. O filho do rapaz, desesperado, tentou pular no buraco para salvar o pai, mas ambos acabaram desmaiando. Outros 3 funcionários da empresa tentaram descer para socorrer as vítimas, mas todos ficaram inconscientes no caminho, provocando um desastre ainda maior. Um 6º empregado conseguiu retirar um colega usando uma corda, mas o pai, o filho e outros 2 colegas infelizmente perderam a vida. Em 1976, a companhia Triton Alliance de Daniel Black & Ship instalou uma câmera em um tubo de 72 metros perfurado ao longo do poço, e as cenas que retornaram foram bastante impactantes. O equipamento registrou algo que se parece muito com uma mão humana flutuando na água, bem como 2 caixas, ferramentas e um corpo humano. Seria essa caixa um baú do tesouro? Imediatamente após tomarem conhecimento das imagens, os responsáveis pela companhia ordenaram uma série de mergulhos no local para tentar alcançar o ponto em que as imagens foram feitas. Infelizmente, os mergulhos não eram uma tarefa fácil, e era praticamente impossível nadar contra a fortíssima corrente da região. Nenhum mergulhador conseguiu chegar até lá, e depois do desmoronamento em uma das paredes, o buraco de 72 metros acabou sendo fechado, e até hoje não foi possível reabri-lo. Até esse momento, contavam-se 6 mortes totalizadas na busca ao tesouro. Provavelmente, a 7ª ainda estava por vir. – 2021. Como está a ilha hoje? A notícia mais recente sobre a busca incessante é que Daniel Black & Ship, fundador da Triton Alliance e ainda residente da ilha, faleceu em 2019. A pergunta que fica agora é: a maldição será cumprida? 7 vidas terão de ser desperdiçadas para o mistério ser revelado? E a 7ª se foi agora com Daniel. E você, acredita que ainda possa existir um tesouro enterrado naquele local? Ou tudo não passa da maior trollagem de todos os tempos? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe um comentário para ajudar aqui no nosso engajamento, e assim a gente vai saber que você realmente gostou desse tipo de vídeo. E agora chegou o momento de você maratonar os vídeos do canal. Nos vemos numa próxima e até mais!